Manos e manas, segundo eu pude ver aqui nos dados da internet, nós tivemos pela manhã 396 assistentes para o nosso culto da manhã. Isso aí significa praticamente 800 pessoas que nos assistiram. E no da noite, 394, praticamente também, então, esse mesmo prognóstico, né? Esse mesmo número de 800. Tivemos um probleminha para o culto da noite no vídeo que foi passado pelo Servindo Como Sou. A música original, me parece, não pôde ser exibida, teve que haver uma alteração por causa de questões dos direitos autorais. O YouTube travou, né, o vídeo, inclusive causando uma série de problemas que poderiam aí nos ter trazido maiores transtornos. E isso é estranho, porque as leis dos direitos autorais, em termos de igreja, nos seus cultos, porque os cultos não são comerciais, né, pelo menos não devem ser, a lei dos direitos autorais não dá liberdade à igreja de usar as músicas que entende deve e podem ser usadas. Agradeço muito os irmãos da mídia, todos, o Deilton, que tem sido um campeão nisso aí, o Marcelo, que ontem nos ajudou nessa questão do vídeo, resolvendo essa situação do vídeo em si, não é? Para que nós pudéssemos ter essa transmissão. Mais uma vez, parabéns às Mensageiras do Rei de Manhã e meus parabéns ao Servindo Como Sou à noite. Embora, irmãos, uma data católica romana, o Dia dos Finados em países como o nosso tornou-se na data quando as pessoas, tenham alguma ou nenhuma religião, usam para homenagear os seus mortos. E aí acontecem em várias situações, não em todas, infelizmente, mas em números suficientemente incomodativos, cerimoniais no mínimo deprimentes. Haja visto o que acontece nesta data no México, onde o catolicismo se mistura aos cultos indígenas, animistas, fetichistas e xamanistas, e o ambiente é o da exaltação ao domínio da morte em seus aspectos os mais lúgubres e deprimentes. A Igreja Romana busca suas justificações para este dia já no século II, quando se registram cristãos indo aos túmulos dos mártires para agradecer a Deus a vida dos mesmos. Segundo ela, eles faziam isto também para orar pelos mortos, mas não há bases para tais afirmações. O segundo século ainda é muito cedo para isto. Mas de qualquer forma, o se desenvolver depois da doutrina do se orar pelos mortos foi só uma questão de tempo, até chegarmos ao monge Odilon, ou Odílio, de Cluny, em 998, que pede aos monges ao seu alcance que orem em favor das almas dos que se foram, dos fiéis defuntos. Depois acrescentarão os defuntos não tão fiéis, mas pelo menos mortos sob os sacramentos católicos, preparando o caminho para a doutrina do purgatório, ainda não aceita nos tempos de Odílio, porque isso só acontecerá em 1439, no Concílio de Florença. Neste concílio é que a crença no purgatório se tornou num dogma da Igreja Romana. Seja como for, eis uma data que inevitavelmente alimenta o sofrimento na história das vidas de muita gente. Homens e mulheres já com as suas vidas traumatizadas, quebradas pelas muitas lutas, decepções e amarguras do dia a dia, para não falar das mortes dos seus entes queridos. E aí o sofrimento, não é, pode sufocar. Independentemente de um dia de finados, quantos de nós estamos sendo levados de roldão, atropelados, feridos, capotados, esmagados, fazendo com que os nossos olhos se encham de lágrimas e nossas almas também chorem? Mas aí a palavra de Deus, que não proíbe que se chore pelos mortos, ao contrário, mas lembra o que Jesus diz, que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, Mateus 22:32, nos leva a proclamar que por causa dele, Jesus, nem a morte nos separa do amor de Deus que está nele, Jesus Cristo. Romanos 8:38. Por isto, quando Jesus Cristo se torna Senhor e Salvador absoluto nosso, nunca menos do que isto, tudo muda, vida e morte. E então
E então nos vem ao coração, por que não, o conforto de Deus na dor maior que pode estar sendo a enfermidade implacável, a traição miserável ou a morte lamentável de alguém que ainda amamos e vamos continuar amando na memória. E eis que o salmista, na palavra de Deus, nos diz que quando Deus nos fala, as palavras de Deus são doces ao paladar, mais do que o mel à boca. Salmo 119, 103. De modo que quando os nossos ouvidos do corpo e da alma ouvem a essas palavras, mais doce do que o mel, os nossos olhos podem ver as coisas do céu. E quando se ver as coisas do céu, pode-se encarar as coisas da terra. E esta palavra doce, mais que o mel, tem um nome, o doce nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo é chamado na Bíblia de a palavra que se fez gente, que se fez carne. E então ele, Jesus Cristo, é a palavra viva de Deus. Por isso ele é sempre para aquele e para aquela que se volta para Deus em busca de alívio. Ele, Jesus, são as doces palavras de Deus no mais amargo da vida. Por causa de Jesus, ele, Deus, o Pai, com a intercessão do Espírito Santo, sempre ouve, sempre ama, entende sempre. Entende a sua dor, entende a minha dor, entende o meu pavor, entende o seu pavor, seja ele qual for. Afinal, Deus nos diz na sua palavra: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Jeremias 29, 13. Quando o coração, então, se enche de Jesus, passa a pertencer a Jesus, sempre que procurarmos a Deus, nós o acharemos, porque Ele já nos achou em Jesus Cristo, já nos encontrou em Jesus Cristo, fazendo-nos povo seu, filhos, filhas dele para sempre. Então, de coração, peçamos a Deus: olha, Senhor, o mar desta nossa vida, tão grande e que se enfurece, e quão pequenos e frágeis são os nossos barcos. Mas Jesus, Senhor, Jesus fará com que as suas palavras, mais doces que o mel, acalmem as águas e, com certeza, por isto, chegaremos aonde sempre será muito bom chegar.